Controle de constitucionalidade difuso. Para compreender melhor o tema, precisamos conhecer o precedente que deu origem a esta forma de controle de constitucionalidade. O caso Marbury versus Madison. O então presidente dos Estados Unidos, John Adams, ao notar que perderia as próximas eleições presidenciais, decidiu alterar a legislação vigente para que ele pudesse nomear os juízes das cortes americanas e, assim, ter aliados no poder judiciário. Dentre os escolhidos por Adams estava John Marshall, seu secretário de Estado, e também William Marbury. Adams perdeu as eleições para Thomas Jefferson, que nomeou James Madison como seu secretário de Estado. Dentre as primeiras medidas tomadas por Madison estava a cassação das cartas de nomeação escritas por Adams, ou seja, aqueles que não tivessem tomado posse não poderiam fazer isso mais. Um dos prejudicados com a medida de Madison foi William Marbury. Marbury, indignado com a situação, impetrou um mandado de segurança na Suprema Corte com base na legislação infraconstitucional. John Marshall, nomeado por Adams, foi responsável pelo julgamento na Suprema Corte. Segundo Marshall, a Suprema Corte não tinha competência para julgar o mandado de segurança, pois a legislação infraconstitucional que permitia que a Suprema Corte realizasse julgamentos contra autoridades máximas, como no caso do secretário de Estado Madison, violava a Constituição. Em outras palavras, Marshall disse que a Constituição é o que os juízes dizem que é. É a Suprema Corte que tem a última palavra na interpretação constitucional. Diante disso, Marshall criou a base do controle de constitucionalidade difuso. O controle de constitucionalidade difuso possibilita a todos os órgãos do Poder Judiciário o controle incidental da constitucionalidade das leis e outros atos normativos. No Brasil, o controle de constitucionalidade na modalidade difusa ingressou no ordenamento jurídico com a Constituição de 1891, que previa que o Supremo Tribunal Federal tinha competência para julgar recurso contra a decisão que questionava a validade da lei diante da Constituição. Com a Constituição de 1934, surgiram duas novidades importantes: a cláusula de reserva de plenário e a participação do Senado no controle difuso. Essas previsões dispunham que somente por maioria absoluta dos votos dos integrantes dos tribunais poderia ser declarada a inconstitucionalidade de leis ou atos do poder público, e uma vez declarada a inconstitucionalidade de lei, poderia o Senado suspender sua execução total ou parcialmente. A Constituição outorgada de 1937 manteve o controle difuso, mas nela havia um dispositivo que autorizava o presidente da República a submeter a lei declarada inconstitucional à análise do Parlamento, que poderia suspender a decisão judicial. As constituições posteriores, incluindo a nossa atual, mantiveram o controle difuso de constitucionalidade nos mesmos moldes da Constituição de 1934. O controle difuso, também conhecido como controle pela via de exceção, é verificado em um caso concreto e a inconstitucionalidade dá-se de forma incidental, ou seja, o pedido da ação ajuizada é fundamentado na inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo. Os efeitos de uma decisão que declara inconstitucional uma lei ou ato normativo pela via do controle difuso, em regra geral, são válidos apenas para os litigantes e atingem a lei ou ato normativo desde o nascedouro, tornando-o nulo. Entretanto, a regra da nulidade admite exceções. O STF tem entendido que no controle difuso também cabe a técnica da modulação dos efeitos da decisão para a preservação da segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Dessa forma, pode ser fixado um marco para que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade atinjam sua eficácia. Segundo a Constituição de 1988, o Senado Federal pode suspender, no todo ou em parte, a execução de uma lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no controle difuso, quando a decisão for definitiva e emanada pela maioria absoluta do Pleno do Tribunal. Suspensa a execução da lei, mediante o instrumento da resolução, os efeitos são erga omnes, ou ex nunc, ou seja, contra todos, sem, contudo, retroagir.